Eu tenho em mãos uma pergunta e vou dedicar alguns minutos para respondê-la. Pastor, Jefté ofereceu sua filha em sacrifício. Ela foi morta. Deus aceitou isso? Se Deus não aceitou, como que o nome dele está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, versículo 32? Essa pergunta, ela é bastante controvertida, é uma matéria polêmica. Quem foi Jefté? Escrituristicamente falando, Jefté tornou-se o 8º juiz de Israel. E durante 6 anos, ele exerceu essa função. Jefté, filho de Gileade, ele tinha uma má reputação. E eu explico por quê. Seu pai procurou uma prostituta, uma mulher que mercadejava o seu corpo, e pagou-lhe para que a mesma lhe prestasse um serviço sexual. Ele se deitou com aquela prostituta. Em decorrência daquele ato sexual, a prostituta engravidou-se. Ela mandou-lhe um recado: estou grávida. Estou grávida e creio que é de ti. Gileade responde a mesma: é problema teu. Eu não tenho nenhum compromisso com você. Eu não tenho vínculo amoroso com você. Você não é minha amante. Eu te procurei apenas para que você me prestasse um serviço sexual, pelo qual eu te paguei. Não tenho compromisso algum. Esse filho nasce. E esse filho era Jefté. Aquela mulher recusa Jefté. Jefté sofre o primeiro abandono, a rejeição da mãe. Diante daquela situação, Gileade, sensibilizado, é meu filho. Eu sei que eu não tenho nenhum compromisso com aquela mulher, mas que culpa tem o meu filho? E o acolheu. Ocorre que Jefté, devido ser filho de uma prostituta, passou a ser mal visto pelos seus meio-irmãos, pelos filhos de Gileade com sua esposa. Eu vou ler apenas o início de Juízes capítulo 11. Aqui começa a história de Jefté. Era então Jefté
o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher Gileade lhe deu filhos. E, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Foi a segunda rejeição que Jefté sofreu. A primeira foi a da mãe, lembram-se que eu disse? A segunda, dos seus irmãos por parte de pai. Eles não queriam Jefté em casa. Na concepção deles, Jefté era uma mancha para a família, devido ele ter nascido de um relacionamento clandestino, de um programa sexual. E foram francos, não queriam ele em casa. Não obstante essa mancha, a Escritura fala que Jefté era valente e valoroso. Duas qualidades: valente e valoroso. Diante daquela situação, Jefté sai de casa e vai para um lugar chamado Topi. Chegando ali, devido às suas qualidades, devido a ele ser valente, valoroso, ele passou a conquistar a admiração das pessoas. E se ajuntaram a ele os levianos. E eu procurei saber, estudar, os desocupados, homens sem emprego, endividados, desgostosos. Me faz lembrar de Davi na caverna de Adulão. Quem se lembra? Se ajuntaram a ele homens problemáticos, desgostosos, que ficaram ao seu lado e só ganharam por aquela posição ao lado de um homem que tornar-se-ia o maior rei de Israel. Jefté, dotado de uma capacidade, de uma estratégia militar para encabeçar uma guerra. Escutem bem. O desprezado foi lembrado. O desprezado foi procurado. Porque os amonitas se levantaram contra Israel. E em Israel não havia um homem dotado de estratégia, de capacidade para chefiar uma guerra e dar vitória para o seu povo. Acuados, intimidados, pressionados pelos amonitas, Israel não teve outra alternativa a não ser lembrar-se de Jefté. Agora eles se esqueceram que Jefté era filho de uma prostituta, que ele era de má fama. Que culpa tinha Jefté de ser filho de uma prostituta? Ah, mas filho ilegítimo. Ilegítima foi a relação que seu pai teve com aquela prostituta. Que
culpa tinha Jefté? Deus desconsiderou aquilo. Às vezes uma coisa que a ordem social, moral, dá tanto preço, Deus desconsidera aquilo. Às vezes, aquilo que o homem aprova, Deus reprova. Captaram isso? E aquilo que Deus aprova, o homem reprova. A coisa é invertida. Jefté foi procurado. Eles pediram para que Jefté voltasse, encabeçasse aquele levante contra os amonitas. Jefté não perdeu a oportunidade para dar-lhes uma alfinetada. Agora vocês vêm à minha procura. Agora vocês se esqueceram que eu sou filho de uma prostituta, que eu tenho uma fama, que eu carrego essa mancha. Agora vocês se esqueceram. Jefté não pediu dinheiro. Ele disse: o que vocês me darão para prestar-lhes esse serviço? Vocês me porão por chefe? Por cabeça? Eles disseram: sim, te poremos por cabeça. Senhor, como que Deus é especialista em virada. Olha a virada que ele deu na vida de José, de um prisioneiro a governador. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, aqui se cumpriu literalmente Jefté. Eu te porei por cabeça e não por cauda. Te porei por cima e não por baixo. Os israelitas concordam. Te poremos como chefe. Te aceitaremos como nosso chefe. Como de fato, Jefté tornou-se, como eu já disse, juiz em Israel por um tempo. Jefté então volta e tenta, por meios diplomáticos, pacíficos, resolver o impasse com os amonitas. Os amonitas rejeitam qualquer discussão sobre o impasse. Jefté então constata: é guerra, não há o que se fazer. Mas antes de ele sair para a guerra, ele faz um voto. E ele não sabia que aquele voto seria a causa de uma grande angústia em sua vida. Leiamos Juízes, capítulo 11, versículos 31 e 32. Vamos começar com o versículo 30. Juízes, capítulo 11, do versículo 30 ao 32. E Jefté votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente, ele queria uma vitória total, não parcial. Me faz lembrar da mensagem do irmão Brana, uma libertação total. E o irmão Brana diz: todas as obras de Jesus foram completas. Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté
passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Jefté volta, após a batalha, jubiloso. Ocorre que quando ele esteve ausente da casa dos seus irmãos, do seu pai, ele casou-se com uma moça. Em decorrência daquele casamento, veio uma filha única. E aquela filha estava em casa com seu coração apreensivo. Meu pai está na guerra, na frente de uma guerra, preocupada, solícita. E quando ela constata que seu pai está voltando, ela sai ao seu encontro, com danças, com instrumento sonoro, jubilosamente, para recepcionar o pai vitorioso. Quando Jefté a vê, talvez ele põe a mão na cabeça e disse: filha, isso está sendo causa de grande angústia para mim, porque eu fiz um voto a Deus e não posso voltar atrás. Se lembram do voto que ele fez? Que se o Senhor lhe desse a vitória sobre os amonitas, quando ele voltasse, a primeira coisa, aquilo que saísse ao seu encontro, seria sacrificado em holocausto a Deus. Quando a filha querida de Jefté ouve aquilo, vejam vocês que atitude. Ela disse: pai, meu pai, o que o senhor votou ao meu respeito, cumpre. Eu estou feliz por te ver voltando de uma guerra vitorioso. Ela aceita. Ela podia protestar, se rebelar, mas ela aceita resignadamente, seja lá o que fosse. Ela apenas pede ao pai que lhe dê um tempo para que ela chorasse com as outras moças a sua virgindade. Agora eu cheguei onde eu queria chegar, para responder essa pergunta tão controvertida. Dizem, há uma linha de pensamento que diz assim: na verdade, Jefté não sacrificou a sua filha, não matou a sua filha. O que foi sacrificada foi a sua virgindade, ou seja, ela não se casou. Por todos os dias da sua vida, se manteve virgem. Aquilo foi um sacrifício a Deus. Os que defendem essa linha afirmam: como que Deus aceitaria um sacrifício humano? A outra linha diz: sim, ele sacrificou sim. O texto, se você lê o contexto, você lê as escrituras ali, o assunto é claro. Ele diz que ofereceria aquilo que saísse ao seu encontro em holocausto. Holocausto era um ritual no Velho Testamento em que se queimava. Oferecia-se a Deus um sacrifício e aquela oferta era queimada. Eu creio assim. Foi um voto precipitado
de Jefté. Ele sacrificou sim a sua filha, sendo leal ao texto bíblico, porque ele foi claro: eu ofereço em holocausto, sacrifício, oferta queimada. Você pode dizer assim: mas como que Deus aceitou aquilo? Quem é que falou que Deus aceitou? Ele ofereceu. Mas Deus aceitou? Não. Porque em Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, Deus reprova terminantemente a prática de oferecer filhos em rituais, em cultos pagãos. Deus nunca aceitou isso. Quando ele pediu Isaac, foi apenas um teste. Jefté ofereceu. Deus não recebeu. Não comparando Jefté com Caim. Caim ofereceu. Gênesis 4. Ele ofereceu sua oferta. Deus aceitou? Não. Você me pergunta, se Deus não aceitou o sacrifício de Jefté, se foi um erro, por que o seu nome está mencionado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, versículo 32? Noé se embriagou, o nome dele está mencionado na galeria dos heróis da fé. Abraão mentiu, o nome dele está mencionado na galeria dos heróis da fé. Moisés se rebelou, o nome dele está mencionado na galeria dos heróis da fé. E assim sucessivamente. Deus não aceitou aquela oferta. O sacrifício foi esse mesmo. A sua filha foi sacrificada. Foi um voto precipitado. Se você não concordar comigo, eu respeito o teu pensamento. Mas eu respondi segundo a minha compreensão nas Escrituras. Que o Senhor continue vos abençoando.